Fala, meu povo, vamos agora para MHS, né? O que é MHS? MHS é movimento harmônico simples. O que significa isso, né? É basicamente um movimento de ida e volta, tá? Qualquer movimento que fique nessa oscilação, indo e voltando em torno de um ponto de equilíbrio, tem um ponto central e ele vai ficar oscilando em torno desse ponto central, a gente vai ter aí o MHS. Tem dois exemplos clássicos que a gente trabalha aqui, que servem para as questões de Enem, de vestibulares, que são o pêndulo simples e o sistema massa-mola. A gente vai estudar esses dois hoje. Aí o que nós vamos fazer além disso, né, no vídeo? Nós vamos fazer uma introdução, já estou fazendo essa introdução, né, explicando em linhas gerais o que é o MHS, como é que ele funciona. A gente vai fazer uma relação importante entre o MHS e o movimento circular uniforme. E por fim a gente fala sobre os dois modelos básicos, né? A gente tem uns vídeos de ondas aqui no canal e o que nós dissemos é que uma onda é uma perturbação que se propaga. E aí o que a gente faz no MHS? A gente dá um zoom nessa perturbação. Então, quando você bate na água, as moléculas de água vão ficar oscilando. A gente vai dar um zoom na vibração de cada molécula dessa, é um MHS. Certo? Então a gente vai ver esse movimento de ida e volta em torno de um ponto de equilíbrio. Só que aí, para ficar um pouco mais claro a gente visualizar esses elementos, eu vou usar dessa vez um simulador, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Já estou aqui nele. Eu já vou apresentar logo de cara os dois tipos, tá? Eu vou começar com o pêndulo simples. O que é o pêndulo simples? Você tem um pêndulo preso por uma corda. Tem aqueles relógios de pêndulo, né, que fica o pêndulo balançando, é o mesmo sistema. E aí o que a gente faz, galera? Uma coisa muito simples, ó. A gente tem aqui o nosso pêndulo numa posição de equilíbrio, você tem uma massa aí, e aí nós vamos simplesmente segurar ele aqui e vamos tirá-lo dessa posição de equilíbrio. O que vai acontecer aí, pessoal? A gravidade vai atuar. Né? E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma componente da força da gravidade, da força peso, apontando no sentido de fazê-lo retornar àquela posição de equilíbrio. Então toda vida que eu tiro o cara da posição de equilíbrio dele, que é onde está esse tracejado, e solto, ele vai tentar voltar para essa posição de equilíbrio. Só que na hora que ele tenta voltar, ele passa. Aí ele tenta voltar de novo, passa. Tenta voltar de novo, ele vem com muita energia, passa. E aí ele vai ficar nesse movimento. Se não tiver resistência do ar, se não tiver forças dissipativas, ele fica assim para sempre. Certo? E aí olha só que interessante, ele vai ficar só indo e voltando, indo e voltando. A gente vai ter um ponto que a gente vai chamar de máximo, de mínimo, nós vamos chamar de amplitude. Lembra da amplitude das ondas? Mesma coisa, tá? A distância do centro para a extremidade, né? Então, por exemplo, ó, do centro para a extremidade. Essa medida aqui é o que a gente chama de amplitude. A gente vai já detalhar melhor essas coisas, tá? Sobre o pêndulo, eu já queria que você observasse uma coisa, certo? Que é o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho o comprimento da corda, tá? Então, olha só, eu vou soltar ele aqui, eu quero que você note como é que é o movimento, ó. Você vê aí como é que está esse movimento. Preste atenção como é que ele está. Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que encurtando o fio. Deixar o fio bem mais curtinho. Vou botar ele aqui de novo em outra posição. Percebe como ele está mais rápido? Ele está um pouquinho mais rápido, a oscilação dele está mais rápida do que antes. A gente vai já ver que matematicamente isso se justifica. Quem percebeu isso foi Galileu Galilei. Galileu, diz a lenda, né, que ele estava na Catedral de Pisa e olhando para os lustres da catedral ele notava que aqueles que eram mais compridos oscilavam um pouquinho mais devagar. E tinha o que a gente chama de período, né? A oscilação era mais lenta. E os que eram mais curtinhos faziam uma oscilação um pouquinho mais rápida. O curioso é que ele usava o pulso como medida de tempo. Ele botava o dedo aqui e ficava contando quantas batidas do coração dava aquele movimento. Bom, o outro sistema que eu quero mostrar para vocês é o sistema massa-mola. Que aí o que acontece? Você tem uma mola, né? E aí nós vamos tirar essa mola da posição de equilíbrio. A gente vai pegar uma massa, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou prender e vou tirar a mola da posição de equilíbrio dela. Então na hora que eu tiro a mola da posição de equilíbrio, eu dou uma esticada, então ela vai puxar de volta. Só que ela vai puxar, vai passar... Ih, aqui eu fiz pouco, né? Deixa eu fazer assim, ó. Pronto. Aí ela, do mesmo jeito, vai ter uma posição de equilíbrio. Ela vai terminar passando dessa posição de equilíbrio, aí vai voltar. Vai comprimir demais a mola, vai voltar. Aí ela vai passar de novo dessa posição de equilíbrio.
É como se ela quisesse, a todo custo, voltar para aquela posição que ela estava no início. Só que ela não consegue. Aí ela vai ficar sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Se você olhar bem, isso é uma oscilação nos moldes que nós comentamos nas aulas de ondas, tá? Nos vídeos de onda. Então, galera, isso é um MHS, esse movimento repetitivo, esse movimento cíclico. Aí o que eu quero que você note? E aqui a gente já vai para as primeiras definições. Vamos voltar com o conceito de período e frequência, tá? Então veja, você vê que o cara sai daí, ó, ele faz esse movimento, vai até o outro extremo, né, aqui embaixo, e aí em seguida ele vai voltar. O tempo que o cara leva para fazer isso, né, para sair de uma posição, ir até outro extremo e retornar para essa mesma posição, a gente chama de período. Período é o tempo. E aí vai ter a frequência associada, né, o ritmo. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Tá? Vimos aí em linhas gerais como é que são os simuladores. Deixa eu voltar para os meus slides aqui, certo? Então, como é que vai funcionar a coisa aqui, galera? Nesse movimento que a gente chama de movimento periódico, né, nós vamos ter aí período e frequência do mesmo jeito como nas ondas. Né? Então, período é o tempo de uma oscilação. Caso você tenha várias oscilações, vários ciclos completos, você vai simplesmente pegar o tempo de todos esses ciclos e dividir pelo número deles. Né? Em 20 segundos eu contei 10 ciclos completos. Então, você vai pegar 20 e dividir por 10 vai dar 2. Então, o tempo de cada ciclo é de 2 segundos. Só que, às vezes, os tempos são muito pequenos, né? Quando a gente vai para ondas, por exemplo, né? Ondas eletromagnéticas. Os períodos são medidas muito, muito pequenas, são ruins de trabalhar. Então, às vezes, é melhor a gente analisar o ritmo com que a coisa está acontecendo. Aí é o que nós vamos para a frequência. A frequência, só lembrando a vocês, deixa eu sair aqui, né, que eu estou na frente, a frequência é o contrário do período, certo? É o contrário do período, onde você vai medir o ritmo. Ao invés de você analisar quanto tempo demora um ciclo, por exemplo, quantos segundos demora um ciclo, aí eu vou na frequência olhar quantos ciclos eu faço em um segundo. É o contrário. Por isso que a gente pode dizer que frequência e período são inversos. Aqui eu estou passando um pouco mais rápido, porque a gente já detalha isso nas aulas de onda, certo? Aqui a gente está só trazendo de volta esse conceito. Bom, o que mais que a gente vai falar, né? Eu quero fazer uma relação aqui, e aqui eu já vou ter que sair de novo da tela, mas antes disso, deixa eu olhar aqui, né? Vocês me vejam aqui para eu comentar isso. A gente tem uma relação muito direta entre o MHS e o movimento circular uniforme. E como é que se dá essa explicação, né? Por que isso acontece? É o seguinte, se você pegar, por exemplo, você pode fazer essa experiência aí agora. Pega o teu celular, liga a lâmpada dele, né, o LED, e aí faz o seguinte, ó, deixa ele direcionado para a mesa, certo? Para você iluminar a mesa, e aí com uma caneta você fica fazendo isso aqui, ó, fica fazendo um movimento circular, ó, embaixo, e vê a sombra, tá? Faz isso, ó. Com a caneta fica fazendo um movimento circular e com o LED aceso. Enquanto você faz isso, observa a sombra embaixo. O que você vai notar? Você vai notar que a sombra, tá, da caneta vai ficar fazendo isso aqui, ó. Um MHS, certo? Por isso a gente pode fazer uma comparação desses movimentos. Isso, inclusive, vai ser importante para a gente fazer a dedução das equações tanto do sistema massa-mola quanto do pêndulo simples. Nesse vídeo eu não vou entrar nos detalhes dessa dedução, eu vou só apresentar para vocês a equação, mas quero só que você saiba que a gente tira dessa relação. É porque termina fugindo um pouco dos interesses, dos propósitos do nosso vídeo fazer essa dedução aqui. Mas deixa eu sair para destacar uns pontos para vocês aqui no slide, tá? Então veja só, galera, a gente tem aqui essa relação, e aí o que eu quero que você perceba? Deixa eu só pegar aqui meu marca-texto, ó. Olha aí, você tem um móvel fazendo um movimento circular uniforme de raio A no sentido anti-horário. É o que você está vendo aqui nessa imagem, ó. Aqui onde eu estou destacando para vocês, tá? Você está vendo uma bolinha fazendo um movimento no sentido anti-horário. Se você botar uma fonte de luz na parte superior da circunferência, como esse exemplo que eu fiz agora, você imagina que essa bolinha seja a caneta do exemplo e a fonte de luz a lâmpada que você bota aqui em cima, ó, bem aqui em cima. Tá? Quando você vai analisar a sombra, tá, o que você vai perceber? Né? Durante esse movimento em que a bolinha sai daqui do início, onde eu marquei, e faz essa volta completa, o que a sombra dela faz? A sombra dela sai daqui, da onde você começa, vem até esse outro extremo, quando a bolinha está bem aqui, e quando você faz a outra meia volta, ela retorna para onde começou.
Então, exatamente o período necessário, o tempo necessário para a bolinha daqui de cima dar uma volta completa, é exatamente o mesmo tempo que a sombra dela vem para o extremo e retorna para onde começou. Tá? E é isso que eu estou pontuando aqui nos tópicos 3 e 4. Ó. Tópico 3, ó. Quando você analisa uma volta completa, poderá perceber que a sombra do móvel faz um movimento de ida e volta, com inversão de movimento nos pontos A e menos A. Então, aqui à esquerda você tem o movimento de ida da bolinha, aqui na direita você tem o movimento de volta, ó, quando ela volta para a posição inicial. Tá? E aí a gente pode fazer uma relação entre esse movimento circular e o MHS. Por essa característica, podemos relacionar o movimento circular uniforme com o MHS como se o movimento oscilatório fosse sempre a sombra de um movimento circular. É como eu estou pontuando aqui para vocês. Inclusive agora nessa animação, talvez fique um pouco mais fácil você relacionar. Dá só uma olhada, ó. Percebe que esse pontinho da massa, que está oscilando aqui com a mola, ele acompanha essa bolinha que está girando aqui no movimento circular. Então existe uma coincidência aí, existe uma relação entre eles que a gente pode explorar. E é exatamente isso que a gente faz. Eu vou apresentar para vocês aqui como é que é a forma da gente calcular período, tanto num pêndulo simples quanto no sistema massa-mola, mas a gente tira essas relações daí. Tá? É justamente fazendo essa comparação, pegando aquela coisa de velocidade angular, de aceleração centrípeta, a gente usa esses conceitos e relaciona com o MHS para chegar nas equações que eu vou apresentar para vocês. Mais uma vez eu repito, não está no objetivo do nosso vídeo mostrar como é que a gente deduz. Se vocês tiverem interesse, a gente pode gravar um vídeo detalhando isso, tá? Não é meu objetivo agora. Eu vou só apresentar as equações para vocês. Começar com o pêndulo simples, certo? No caso do pêndulo simples, a gente tem aí o pêndulo que fica oscilando, né? Ele tem aí a posição de equilíbrio, como a gente destacou, e ele vai oscilar entre um extremo e outro. Para a gente diferenciar os dois, eu vou dizer que um é menos A, o outro é A. Tá? Esse A é de amplitude. Lembrando a você, aqui a ideia é exatamente a mesma da onda, que é a mesma coisa, na verdade. Né? Você tem uma posição central, daqui para cá é amplitude, daqui para cá a medida em módulo também é amplitude. Tá? A gente bota A e menos A por uma questão de referência mesmo, para a gente identificar onde é que o cara está. Como é que a gente calcula o período nesses casos? Né? Eu vou falar só do período, tá? Porque se eu disser período e frequência, pode ser que você se confunda. Tá? Então, o que eu vou dizer aqui para você? Deixa eu sair aqui da tela para você visualizar, tá bom? Então, nesses casos, pessoal, o período basicamente é 2π. Por que tem 2π? Porque a gente faz a relação com o movimento circular. Se você lembrar das equações lá relacionadas ao movimento circular, você vai ver que uma volta completa está relacionada com 2π radiano, né? Vezes a raiz de L sobre G. Quem é L? L é o comprimento do fio e G é a aceleração da gravidade. E aqui eu quero destacar algumas coisas, tá? Deixa eu aparecer aqui, deixa eu ver o quanto eu estou cobrindo. É bom que eu não estou cobrindo a equação. Né? Então, preste atenção aqui, galera. Dá só uma olhada nisso que eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Queria que você notasse que num pêndulo simples, só duas coisas vão interferir no período, nesse tempo de oscilação. Uma é o comprimento do fio. Lembra quando a gente foi para o simulador que quando o comprimento era mais curto, ele era um pouquinho mais ligeiro e quando o comprimento estava mais longo, ele ia um pouquinho mais devagar? Que eu mostrei agora no início do vídeo. Então, isso está expresso aqui na fórmula. Você vê que quando o comprimento for grande, mesmo ele estando numa raiz, quanto maior ele for, maior vai ser esse resultado. Ou seja, maior vai ser o período. Tá? Então veja, se eu aumentar o comprimento do fio, eu aumento o período também. É por isso que quando o fio é mais longo, o período é maior, então ele demora mais tempo para completar um ciclo. Quando ele é mais curto, o comprimento é menor. Isso faz com que o período também seja mais baixo. A gente vê isso aqui pela equação. E a aceleração da gravidade também afeta, só que no sentido inverso. Então, por exemplo, se você for para a Lua, onde a gravidade é mais baixa, diminui a gravidade, o efeito no período vai ser contrário. Vai terminar aumentando o período. Então você vai para a Lua, se eu levasse um relógio de pêndulo para a Lua, como lá a gravidade é mais baixa, né, o valor é menor, então vai fazer com que o período seja mais longo, então ele vai demorar mais para oscilar, o relógio vai atrasar. Tá? Inclusive tem muita questão sobre isso, eu vou já para elas, tá bom? Mas sobre o pêndulo simples eu quero que você tenha atenção para isso. E outra coisa muito importante, pessoal, você vê que na fórmula, em momento algum, nós temos a amplitude. Então a amplitude
tá? Não influencia. E outra coisa que eu queria que você notasse, em momento algum aqui eu tenho na fórmula a massa do pêndulo. Então, a massa do pêndulo também não afeta, tá? Massa do pêndulo, as duas aqui, essas duas informações, não afetam o período. Certo? Só anotar isso aqui e a gente segue adiante, tá bom? Então, sobre pêndulo simples, essas são as informações mais importantes. Ah, e tem uma coisa, isso que a gente está mostrando para vocês tem uma limitação. Isso aqui é só a título de curiosidade, certo? Os ângulos, pessoal, isso aqui só funciona, essa fórmula só funciona para ângulos muito pequenos, tá? Ângulos de pouquíssimos graus, se você esticar muito já não funciona, tá bom? Mas essas restrições a gente normalmente não trabalha nos problemas. Vamos para o exercício? Vamos pegar essa questão aqui, ó. Os ponteiros de um relógio antigo se movem à base do movimento de um pêndulo. Esse relógio, que funciona corretamente, sem atrasar ou adiantar, numa cidade X de temperaturas muito baixas, quase negativas, foi levado para uma cidade tropical Y. Tá só com errinho ali nesse funcionada, né? Funciona corretamente. Foi levado para uma cidade tropical Y com temperaturas bem altas, beirando a 40 graus. Aí ele quer saber o que vai acontecer nessa cidade com o pêndulo, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, deixa eu abrir um outro slide. Achei que eu já tinha um slide aqui, vou abrir um novo, vou deixar ele branco mesmo, acho que é melhor pra gente trabalhar. Deixa eu só deixar ele branco, que aí fica mais fácil pra gente resolver aqui. Tirar essas informações. Então, galera, o que a gente tem no problema? O que a gente tem no problema é o seguinte, ó. Nós temos um relógio que está numa cidade Y, uma cidade X, aliás, dizer assim, ó, início. No início, ele está numa cidade X, com temperatura muito baixa, depois ele vai ser levado para uma cidade Y, onde a temperatura é bem mais alta. Aí pense em física térmica, né? Quando eu esquento o material, o que acontece com ele? As moléculas vão se agitar um pouco mais e ele tende a aumentar de tamanho. Então, galera, daqui para cá ele vai sofrer uma dilatação. Se ele sofre uma dilatação, significa que o comprimento L do fio vai aumentar, certo? Quando ele sai de uma cidade muito fria para uma cidade muito quente, o comprimento do fio aumenta. E aí vamos lembrar da fórmula. Eu disse que o período é 2π vezes a raiz de L sobre G. Eu costumo usar para lembrar dessa fórmula, a sequência, né? L sobre G ou G sobre L. Eu sempre penso na TV, na marca de TV de celular LG. Que aí eu já penso, primeiro é o L, depois é o G. E aí como é que é esse comprimento, pessoal? O que a gente está notando aqui? A gente está notando que o nosso comprimento vai sofrer um aumento. Se ele vai sofrer um aumento, consequentemente o período do pêndulo também vai aumentar. Ou seja, ele vai demorar um pouco mais para marcar o tempo. Se ele vai demorar um pouco mais, significa que o relógio atrasa, tá? Porque o período vai aumentar. Então ele vai demorar mais tempo para marcar um ciclo, que deveria ser de 1 segundo, vai demorar um pouco mais de 1 segundo, certo? Então, eu já vou dizer que o relógio atrasa, tá? Ele vai dizer que o pêndulo, ele vai perguntar se o pêndulo aumenta ou diminui, então eu já disse que o pêndulo aumenta, porque vai sofrer uma dilatação, e isso vai fazer com que o relógio atrase, tá? Então, ele aumenta o pêndulo e o relógio atrasa é o item A, tá? Exatamente o item A. E resolvemos a questão. Vamos para uma próxima aqui, ó. Olha essa questão 2. A figura ao lado apresenta 4 pêndulos com seus respectivos comprimentos. Caso os 4 fizessem um MHS com mesma amplitude, poderíamos afirmar que, se eles fazem um MHS com mesma amplitude, e nem importava, a gente já viu na fórmula que a amplitude não afeta em nada, né, a nossa situação. Então, o que a gente vai dizer? Gente, muito simples, ó. Lembra do que eu mostrei no início e o que eu comentei na fórmula. A fórmula não é essa daqui, ó. Deixa eu repetir aqui a fórmula, né? O período não é 2π raiz, aí lembra da TV, L sobre G? Então, quem tem maior comprimento vai ter maior período. Resultado. E outra coisa, ele botou as massas aqui, ó. Eu nem vou me preocupar com massa. Eu não disse lá atrás que a massa não interfere, nem massa nem amplitude, né? Então eu vou olhar só para o comprimento do fio. Eles estão no mesmo lugar, a gravidade é a mesma, então é só o comprimento que importa. Veja, o 2 e o 4
são os de maiores comprimentos, tem 200 centímetros cada corda. Então eles vão ter o mesmo período. Já o 1 e o 3, ó, vou marcar como um quadradinho aqui, o 1 e o 3 são mais curtos, tem 100 centímetros cada um. Eles vão ter o mesmo período, mas como eles são mais curtos, eles vão ser um pouquinho mais rápidos, então o período deles vai ser menor. Tá? Então vamos lá. Item A, terá maior período de maior massa. A gente já disse que a massa não interfere no período. B, os pêndulos 2 e 3, perdão, teriam as menores frequências. Não, o 2 e o 3, ó, eles têm frequências diferentes. Tá? Aí, vamos lembrar, né? Deixa eu logo pontuar isso, né? O 2 e o 4 são os que têm o período mais longo, né? Porque eles têm o fio mais comprido, tá? Se eles têm um maior período, pensa que a frequência é inversamente proporcional ao período. Então, aqui nós teríamos as frequências mais baixas. Já no 1 e no 3, o que nós teríamos? No 1 e no 3, nós teremos os menores períodos, os mais curtinhos. E a gente sabe que período e frequência são inversamente proporcionais, então hoje nós teríamos as maiores frequências, ok? O B ele diz que 2 e 3 teriam as menores frequências. Falso. O 2 vai ter menor frequência, mas o 3 vai ter maior frequência. Está errado. C. O pêndulo 4 teria o menor período. Olha aqui para a relação que eu fiz. Ó. Ele vai ter o maior período. Ele e o 2. Está errado. D de dado. A frequência do período 1 seria maior que a do período 3. A frequência do período 1 seria maior que a do período 3? Não. 1 e 3 têm o mesmo comprimento, então eles vão ter o mesmo período, né? E mesma frequência. Item E, os pêndulos 2 e 4 teriam as menores frequências. Exato, como eles têm o maior comprimento, o 2 e o 4 teriam as menores frequências. Então o gabarito dessa questão é o item E, e a gente segue adiante. Essa daqui vai ter um cálculo, então deixa eu copiar logo esse... Como eu já limpei esse slide aqui, vai ficar mais fácil para colocar ele bem aqui, ó. Pronto. Deixa eu apagar aqui. E aí a próxima questão é assim, ó. O pêndulo de um relógio com defeito completa um ciclo em π sobre 2 segundos. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o seu comprimento? Aí vamos colocar os dados da questão. Deixa eu colocar uma canetinha branca aqui. Ó, ele completa um ciclo em π sobre 2 segundos. Se ele completa um ciclo em π sobre 2 segundos, esse é o período, pessoal. Tá? Π sobre 2 segundos. Ele vai nos dizer que a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí o que ele está pedindo da gente? Opa, aqui eu já fui para a próxima questão. Ele quer o comprimento do fio, o comprimento L do fio. Olha como a gente resolve sem maiores problemas essa questão. Você vai dizer que o período é 2π vezes a raiz de L sobre G. Aí o que eu sei? Eu sei que o período é π sobre 2, eu já vou colocar π sobre 2 aqui. Igual a 2π, que multiplica a raiz de L sobre 10, que ele diz que a gravidade vale 10. O que a gente vai fazer agora? Eu posso pegar esse 2π e passar dividindo para o outro lado. Ó. Deixa eu mudar minha canetinha aqui. Eu vou pegar esse 2π e vou passar dividindo para cá. Na hora que eu passo 2π dividindo, fica como? Vai ficar π dividido por... Esse 2π vai encontrar esse 2 aqui de baixo, vai ficar 4π. Igual a raiz de L sobre 10. Eu acho que agora é bom eu sair um pouquinho aqui da tela para que vocês consigam ver minha solução completa, né? Deixa eu sair daqui. Vamos lá, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Eu posso cancelar π com π, né? Vamos cancelar logo? Vou botar uma caneta mais clara aqui, ó. Cancela π com π. E aí nós vamos para cá. Bom, cancelando π com π, nós teremos 1 sobre 4 aqui. Vai sobrar só 1 em cima e 4 embaixo. Igual a raiz de L sobre 10. Essa raiz, galera, vai passar para o outro lado na forma de potência. Então vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado, na verdade vai ficar tudo isso aqui ao quadrado, igual a L sobre 10. 1 quarto vai ficar 1/16 aqui, né? Então 1 sobre 16 é igual a L sobre 10. Tá? O que eu faço agora? Eu vou só passar esse L para o outro lado. Aliás, esse L não, vou passar o 10 para o outro lado, vai passar multiplicando. Vai ficar 10/16, né? Então deixa eu botar o resultado aqui em cima. Na hora que eu fizer isso, o comprimento do fio vai ficar igual 10 vezes 1, 10 sobre 16. Eu posso ainda reduzir um pouquinho isso, né? Eu posso dividir por 2.
Então ficaria 5/8. Aí daqui eu não tenho mais o que fazer. O meu resultado final fica 5/8, tá? Isso em metros. Pronto, galera. Com isso, a gente finaliza essa questãozinha, ok? Deixa eu aparecer. Aliás, eu nem vou aparecer de novo, tá? Essa é a solução da questão, porque a outra, o enunciado cobre tudo, ó. Olha aí. Comenta-se que o célebre físico e matemático Galileu Galilei, ao observar a oscilação do lampadário da Catedral de Pisa, na Itália, concluiu tratar-se de um movimento periódico, semelhante ao que hoje chamaríamos de pêndulo simples. Para tal conclusão, teria medido o período do movimento, utilizando como unidade de medida para o tempo seu próprio batimento cardíaco. Se considerarmos um grande pêndulo simples, de comprimento 10 metros, oscilando num local onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, e que a frequência dos batimentos cardíacos é de 86 batidas por minuto, ele quer saber qual é o período do movimento desse pêndulo, tá? De aproximadamente. Então vamos lá, ó. Eu vou copiar de novo aquele slide para cá. Deixa eu tirar aqui. E aí eu vou deixar ele branco. Acho que ele fica melhor com fundo branco. Pronto. Vai ficar assim, é melhor da gente ver. Então, gente, resgatando as informações da questão, tá? Ele vai dizer que nós temos, ó, onde é que a gente tem informação importante? O comprimento do pêndulo é de 10 metros e ele está oscilando num local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, com isso aqui, ó, com essas duas informações, o comprimento sendo de 10 metros e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, já tem como a gente calcular o período. Lembra que o período do pêndulo só depende dessas duas coisas, tá? Então é L sobre G. O que você vai fazer? Você vai dizer então que é 2π que multiplica a raiz de 10 sobre 10. 10 sobre 10 dá 1. Então o período, pessoal, é de 2π segundos. Tá? Porque a raiz de 1 é 1, então o período é 2π segundos. O que ele vai dizer, gente? Aí ele diz que a frequência dos batimentos cardíacos do Galileu é de 86 batidas por minuto. Aí ele quer o período desse movimento aproximadamente. Se ele diz aproximadamente é porque a conta vai dar errada, né? A conta vai dar errada. Bom, aí aqui, gente, é claro que você vai precisar descobrir quanto é que vale o π, né? Lembra que o π ele é aproximadamente igual a 3,14. Vamos arredondar para 3, né? Vamos botar aproximadamente igual a 3. Como a questão disse aproximadamente, o resultado não vai ser preciso. Então vamos transformar isso em 3. Então 2 vezes 3, isso vai dar um período de aproximadamente 6 segundos, tá? Aí vamos lá. Ele diz aqui que as batidas do coração do Galileu são 86 batidas por minuto. Então, para a gente finalizar essa questão, pessoal, basta fazer uma regra de 3, tá? Eu vou dizer para você assim, esse seria o nosso primeiro passo. O nosso segundo e último passo é só relacionar. São 86 batidas em 1 minuto. Só que 1 minuto, galera, são 60 segundos. Então, o coração do Galileu bate 86 vezes em 60 segundos. 6 segundos é o período, né? Então, isso seria x. Tá? Vamos ver quantas batidas dá para acontecer aí. Multiplica em cruz, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte, ó, vai ficar 60 vezes x igual a 86 vezes 6. Se você se ligar, dá para a gente cancelar logo 60 com 6. Aqui fica 1, aqui fica 10. Aí você passa só o 10 dividindo, ó. Então, o x fica 86 dividido por 10, vai dar em torno de 8,6 batidas. Aí vamos olhar aqui qual é o resultado mais próximo. A gente, 8,6, vamos arredondar para 9 batidas, né, de coração. Então pronto, ó, 8,6 batidas vai dar perto de 9. A gente fica com o item C de casa nesse problema, tá bom? Então quando tem esse aproximadamente, você pode arredondar, facilita um pouco a vida. Deixa eu ir para esse outro ponto, ó, sistema massa-mola, pessoal. Aqui eu esquematizei o que eu mostrei para vocês, né, anteriormente, certo? Você tem aqui o sistema massa-mola. Aí o que nós vamos ter de fórmula para período? Você vê que ela é bem parecida com a do pêndulo simples, no entanto, agora ela depende de outros fatores. Quais são esses outros fatores? Depende da massa que está oscilando. Você vê que o pêndulo simples não dependia, o massa-mola já depende da massa. E depende também da constante elástica da mola, tá? Para quem não lembra,
Quando você tem uma mola, a força que ela faz pode ser medida pela lei de Hooke, que é K vezes X. X é a constante elástica da mola. Aliás, K é a constante elástica da mola. Ela vai indicar a dureza da mola. Se ele é muito alto, significa uma mola muito dura. Se ele for pequeno, é uma mola muito frágil, muito fácil de esticar ou de comprimir. E X é o que a gente chama de elongação da mola. É o quanto você esticou ou o quanto você comprimiu a mola. Bom? Então são esses os fatores que influenciam. Então veja só, a massa. Quanto maior a massa, maior o período do sistema massa-mola. Então se você aumentar a massa, ele fica mais lento. Se você diminuir a massa, ele fica mais rápido. E a constante elástica, pessoal, quanto mais dura for a mola, mais rápido é o movimento. E quanto mais leve, quanto mais frágil for a mola, mais longo é o período, certo? Mais demora para fazer o movimento, ok? Então eu vou pular logo aqui para as questões. Deixa eu aparecer aqui de novo, questão teórica. Essa aqui dá para eu aparecer para comentar com vocês aqui. Deixa eu aparecer aqui de novo. Pronto, apareci. Deixa eu resolver esse probleminha. Então vamos lá. Gente, olha essa questão aqui do Cefet do Paraná. O período do movimento harmônico simples de um sistema massa-mola, aí ele vai perguntar aí, ó, vamos marcar as opções. Item A, depende da massa do ponto material em movimento? Bom, período, esse aqui é 2π raiz de m sobre k. Aí aqui eu lembro do Mortal Kombat. Eu já lembro logo dessa sequência aqui, para eu saber que em cima é massa, embaixo é a constante elástica. Depende da massa? Ok, depende, está aqui na fórmula. Ó. Quanto maior a massa, maior o período e vice-versa. Item B, depende da amplitude de oscilação? Aqui, mais uma vez, a gente tem um caso onde a amplitude não importa, né? Então, amplitude não interfere. Vou anotar aqui, ó, não interfere. Outra coisa importante, você vê que aqui, outra coisa que não importa é a gravidade. Também não interfere, né? A gravidade local. Então, tanto faz, se você levar um sistema massa-mola para a Lua, ou levar para a Terra, ou levar para Marte, a gravidade local não vai afetar. C, independe da massa do ponto material? Não depende, né? O item A a gente já viu que depende, eu já vou deixar marcado. O item B está errado, o item C, independe não, ele depende sim. D de dado, independe da constante elástica? Não, a constante elástica é esse K aqui de baixo. Item E, independe da frequência de oscilação? Claro que depende da frequência, né? O período e a frequência estão diretamente relacionados. Eles são inversamente proporcionais, então não tem como eu dizer isso. Por isso que o gabarito dessa questão é o item A. Vamos para a próxima? É a última, viu, de hoje, desse vídeo. Um sistema massa-mola é preso ao teto. A partir do ponto de equilíbrio, faça a massa oscilar, aquele negócio, até a posição de equilíbrio você tira e solta. Faça a massa oscilar com pequena amplitude. Até porque a gente sabe que a lei de Hooke só vale para pequenos alongamentos, para pequenas amplitudes. Então, do mesmo jeito como no pêndulo simples, essa fórmula aí só funciona para oscilações pequenas. Tá? Aí, claro, vai depender da mola, né, do tamanho da mola, da constante elástica dela, o quanto a gente pode esticar ou comprimir. Aí, veja só, se eu reduzir a massa a 1/4 do valor inicial e repetir o procedimento, o que vai acontecer com a frequência de oscilação? Então, vamos lá, né? Isso aqui tem um negócio que pode bugar um pouquinho a gente. Então, como é que é o período? O período é 2π que multiplica a raiz de m sobre k. Tá? Se eu quiser a frequência, essa questão fala de frequência, né? Então, se eu quiser a frequência, é só inverter todo mundo que está aí. Frequência não é o contrário do período? Então, fica 1 sobre 2π e continua a raiz, só que a raiz agora você vai inverter, fica k sobre m. Por isso que eu não apresento as duas. Porque se eu apresentar as duas, você vai terminar se confundindo. Então é melhor você pensar no período e caso você precise da frequência, como nesse caso, você só inverte todo mundo. Aí vamos lá. Essa era a frequência original. Aí você reduziu a massa a 1/4 do valor inicial. Então o que vai acontecer? A tua massa, eu vou pegar essa nova situação, ela vai ser agora 1/4 do valor inicial. Ó. Então vai ficar aqui, ó, K e aqui 1/4 de M. Matematicamente, o que vai acontecer? Deixa eu fazer aquele negócio de novo, copiar rapidinho esse slide aqui, que eu tinha esquecido de deixar esses slides no ponto, ó. Mas é rapidinho que a gente ajusta. Aí dá só uma olhada, ó. Pronto, ficou branco aqui. Eu vou resgatar esse último ponto aqui, tá certo? Opa, aí que eu estava fazendo besteira aqui. Deixa eu resgatar esse último ponto. Aliás, essas duas anotações que eu fiz, né? Deixa eu trazer ela para cá, ó. Então, o que eu tenho?
Eu tenho que, nessa nova situação, né, a frequência é 2π vezes a raiz de K sobre 1/4 da massa. Esse 1/4, pessoal, se você se ligar bem, ele vai passar para o outro lado. O bom é que eu estava escrevendo e eu estou na frente, né? Eu estava na frente, você nem viu a última anotação que eu fiz. Deixa eu sair aqui da webcam, tá? Então, o que eu tinha anotado ali que eu fiquei na frente foi justamente essa anotação. Aí dá só uma olhada, ó. Esse 1/4 vai inverter aqui dentro da fração. E aí, ao invés de ficar 1/4 aqui embaixo, vai ficar 4 sobre 1. Esse 4 vai passar aqui para essa parte de cima. Tá? É como se fosse aquele negócio de divisão de fração. Multiplica o primeiro pelo inverso do segundo, esse 4 vai terminar subindo. Aí o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, esse 4 consegue escapar da raiz, ele fica 2. E aqui dentro continua K sobre M. Tá? Ou seja, pessoal, a frequência nova, né, ela passa a ser, ó, 2 vezes, eu vou pegar esse 2 aqui, vou mandar ele para frente, 2 vezes 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Bom, só que qual é o problema? Esse resultado aqui, ó, 2π vezes a raiz de K sobre M, é exatamente a frequência original que eu tinha, ó. Isso aqui, pessoal, ó, isso que eu estou circulando aqui, é a frequência que você tinha no início. Então, resultado, a minha nova frequência, agora que eu diminuí a massa em 1/4 da massa original, ele vai passar, a nossa frequência vai passar a ser exatamente o dobro da frequência que você tinha no início. Por isso, galera, que a gente vai dizer que a resposta é o item B de bola, tá bom? Esse cálculo que a gente fez aí, a gente descobre que a frequência dobra. Bom, já estamos com quase 40 minutos de vídeo, esse aqui foi um pouquinho mais longo, para a gente detalhar mais o MHS, esses dois casos clássicos e resolver exercício. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal!